Olá pessoal, sou Ricardo Oliveira, especialista em marketing industrial há 12 anos. Quero trazer para vocês histórias e desafios da vida real dentro das fábricas. Fique ligado, pois nesse podcast vamos trazer diversos especialistas e entrevistados que são referência no mercado. Teremos muito conteúdo e com certeza vai contribuir para que você supere os desafios dentro da indústria. Então não deixe de se inscrever e acompanhe toda terça-feira às 17h51 no canal Indústria SA. Olá pessoal, hoje estou aqui com o Paulo Lopes, um novo e grande amigo. É um cara que é fera, é um especialista na parte de gestão, na parte de planejamento. Nós vamos falar muito sobre planejamento hoje. Ele é diretor executivo da LGE e também ministra aulas, né, em universidade. Mas ninguém melhor para se apresentar do que a própria pessoa. Então, Paulo, por favor. Primeiramente, Ricardo, eu agradeço aí o convite. É muito importante, né, nós falarmos sobre o tema que você escolheu para discorrer, mas eu vou fazer uma pequena apresentação sobre a minha atuação e como que a gente trabalha hoje. A LGE Soluções também, ela executa suas atividades em termos de mercado, mas eu vim da área industrial. Iniciei a minha carreira dentro da área industrial, tornei ela um fator motriz aí para o meu desenvolvimento educacional, meu desenvolvimento econômico e profissional, e hoje atuo na LGE. Eu sou o responsável, sócio responsável, fundador da LGE Soluções Empresariais, mas eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, aos 16 anos, iniciei o meu trabalho dentro da área industrial, como menor aprendiz na época, e passei por diversas áreas dentro da indústria, né? Passei por área de operação, a área administrativa, a área de controladoria, e acabei entendendo que o meu negócio é a indústria, né? Está no DNA, está no sangue. Estive nas últimas 2 atuações como diretor de empresas do ramo automobilístico e do ramo químico em São Paulo, aqui no estado de São Paulo ainda, e tive a oportunidade, dentro dessa carreira, dentro da indústria, acompanhar a área acadêmica. Há 22 anos eu leciono dentro das universidades do interior aqui, algumas bem conhecidas. É um momento que eu digo de reflexão, porque sempre acompanhou a praxis, né? A prática e a teoria acompanhando esse processo ao mesmo tempo. Sou formado em administração de empresas, tive a oportunidade de fazer MBA em finanças, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Sou psicopedagogo, né? Especialização em psicopedagogia, tenho uma especialização em contabilidade, mas o dia a dia aí dentro das empresas é o que nos faz crescer, entender a dinâmica do dia a dia. Isso aí é uma breve aí do meu currículo. Sou família, né? Tenho 2 filhos maravilhosos, um casal, resido em Sorocaba, e aqui estou para a gente bater um papo aí sobre o planejamento, né? Falar sobre essa palavra planejamento. Por que tantas pessoas acabam tendo assim o planejamento como um custo, ou como até mesmo uma situação assim, planejar, desenvolver para quê? Então nós vamos tentar responder essas questões aí e entender esse bate-papo nosso, a importância dessa palavra planejamento. Essa vivência dentro da indústria, desde os 16 anos de idade, me trouxe essa visão em que planejar as atividades operacionais, planejar as atividades estratégicas, ou até mesmo introduzir métricas e metas dentro de uma organização é tão importante quanto o resultado, porque é através dela que a gente chega ao resultado. É um pouquinho do meu background aí. Show de bola. Eu achei super interessante esse tema de planejamento, embora sabemos, né, que a indústria, de um modo geral, ela tem, de certa forma, um bom planejamento para produção, tem um planejamento aí para reposição de mão de obra, algumas, né? Tem um planejamento orçamentário normalmente bem equilibrado. E aí, quando você mencionou isso, eu falei, verdade. É algo que, por mais que a palavra planejamento esteja na cabeça de todo mundo que é da indústria, a pergunta que fica é, será que a teoria chega até a prática? Esse é um ponto. Muito legal, Ricardo. Ela deve chegar.
que quando ela não chega, existem dois motivos. Ou porque realmente ela não foi aprofundada, as técnicas ou as ferramentas não tiveram seu estudo e o seu potencial latente de implementação, ou a empresa não tem uma estrutura para poder colocá-la em prática. Então eu vou colocar duas situações. Não só o elemento em o qual deve colocar o planejamento em prática, mas como a ferramenta, quais são as técnicas que devem colocar. Porque o planejamento ele pode ser o mais complexo como um planejamento estratégico, mas há um planejamento de operações específicas que são os básicos. E muitas empresas acabam deixando de fazer o planejamento básico, que é ter uma métrica de qual é o faturamento, qual será os seus custos, quais serão as suas despesas, quais são as pessoas que vão estar ali para suportar aqueles objetivos e aquelas metas. Mas tão importante quanto, Ricardo, vale lembrar que o planejamento ele tem um objetivo básico, né? Que é você tomar. Você vai ter um momento de reflexão que você não está na execução ainda, mas você é um momento em que você está projetando, fazendo a previsão de ações do hoje para alcançar um resultado futuro. Esse resultado futuro, por que muitas empresas do mesmo segmento, do mesmo tamanho, né? Do mesmo produto ou até mesmo da mesma performance, acabam tendo resultados diferentes? Porque uma tem métrica, tem diretriz, ela consegue visualizar o que aconteceu no ano anterior ou anos anteriores, e ela consegue projetar ações e realizar ações para que ela atinja um movimento futuro. Então não é a relação vai que vai, né? Não é o propósito que está bom assim, ou o caixa está legal, ou o resultado não sei se está bom, mas tem resultado. Então, quando você cria essa dinâmica dentro do processo industrial, você começa a modificar o sentido das ações ou o sentido da operação. Então, o planejamento ele tem um objetivo que é criar ações do hoje para alcançar um resultado futuro. E aí nós vamos discorrer sobre o planejamento, existem N modelos de planejamento, mas o nosso foco é falar como as empresas devem planejar o seu 2023 com tantas adversidades, com tantos fatores que acabaram acontecendo para esse 2022, que possa levar ela a uma diretriz mais realista, porque existem 3 cenários de planejamento. Nós temos um cenário que nós chamamos pessimista, se tudo der errado, né? Como que eu vou tomar as minhas decisões no âmbito empresarial? Então você já cria ações para se tudo der errado. Sim. Por que muitos movimentos ou muitas empresas sucumbem? Porque elas não criam esses cenários. O mais realista, ou provavelmente o que acontecerá se nada modificar dentro do cenário econômico financeiro ou dentro do meu propósito em termos de carteira de pedidos, clientes e custos. Então eu tenho um resultado, nós chamamos esse do mais provável. E o cenário otimista, que é o mercado aquecido, com novos clientes, com novas compras, com novos produtos, com desenvolvimento. O que eu devo fazer? Então, o planejamento é eu estar vislumbrando ou visualizando as minhas ações para devidos cenários. Quando nós falamos sobre planejamento estratégico, planejamento operacional, nosso objetivo de hoje, eu acho que o nosso bate-papo mais interessante, é entender o seguinte: eu tenho que possuir, eu como empresário, nós somos empresários, ou os empresários que vão nos ouvir, quais são as métricas que vocês estão utilizando para o seu negócio para atingir um objetivo, para atingir uma meta, né? Uma meta futura. Se você não tem, se você não sabe como foi o comportamento da sua empresa o ano anterior, ou alguns anos anteriores, quiçá você vai conseguir projetar o que você quer ser. Isso acompanha na nossa vida pessoal. Isso acompanha nos nossos propósitos pessoais. Quando você fala assim, eu tenho um propósito, né? De repente eu vou viver de renda de aluguel. Mas qual que é o primeiro propósito? Eu preciso ter a casa. Eu não posso falar que eu vou viver de renda se eu não estruturar a primeira casa. Criar o primeiro movimento, criar o primeiro mecanismo. Aí quando eu perguntar assim, opa, hoje eu tenho 3, 4, 5 ou imóveis, seja casa, seja imóveis industriais, aí eu vou começando a criar indicadores. Olha, num primeiro já me dá uma renda. Quantos propósitos eu tenho futuros? Mas se eu não sei nem quanto o primeiro vai dar, então esse é um objetivo do planejamento. Esse é um dos objetivos do planejamento. E é uma palavra que ela é difundida assim, planejamento, se eu não soubesse o que ia acontecer amanhã, né, eu teria um resultado maior. Mas o interessante não é só o amanhã. O interessante é entender para onde
vai o seu negócio. Eu vou dar um exemplo, se me permite. Existe dentro desse âmbito acadêmico, a gente tem um propósito de leitura. E tem um livro chamado Feitas para Durar. Né? Feitas para Durar, ele promove algumas informações para nós lá de empresas que têm longevidade, como que elas nasceram, da onde elas nasceram e como foram as transformações do seu negócio. Eu vou dar alguns exemplos para você, Ricardo, aqui. A HP, né? O que ela produzia anteriormente? Ela por tecnologia, com as calculadoras, com todo o seu processo hoje atual. Ela produzia travesseiros. Como que ela mudou o propósito do seu negócio? Porque ela teve que, em algum momento, olhar para o mercado, ver que o seu planejamento não era para aquele segmento e modificar. Então, empresas se transformam. Um HP, como nós podemos falar da própria Samsung, que vendia feijão enlatado. E ela passou a ter produtos eletroeletrônicos também dentro do mercado. Aí pergunta, mas como que isso aconteceu e como dá longevidade para o negócio? Porque muitas vezes é através do planejamento que a gente permite mudar de rota. É através do planejamento que existe uma reflexão do negócio. E essa reflexão, ela nos permite a tomar decisões que antecedem a sucumbência de uma empresa. Porque muitas empresas, isso é dado não Paulo Lopes, mas é um dado Sebrae. Por que empresas que nascem, desenvolvem e morrem nos 5 primeiros anos? Isso nós estamos falando de 75% das pequenas e médias empresas. Elas nascem, desenvolvem e falecem, sucumbem nos 5 primeiros anos. Então, se você pegar alguns programas aí, até mesmo dentro da indústria, o próprio Senai, o próprio SESC, promovem esse movimento do planejamento, promove o movimento. Agora, também não podemos ficar só no âmbito do planejamento. Ele tem que colocar esse planejamento em execução. Tirar da gaveta, né? Exatamente. O propósito é você refletir as ações com métricas. Quando fala assim, Paulo, e métricas? O que são métricas? Qual foi o meu desvio médio? Quais foram as minhas oscilações em termos de faturamento? Se eu tenho uma sazonalidade? É isso que eu ia te perguntar, né? Paulo, no seu ponto de vista. A empresa que não tem, assim, muito... eu quero acreditar que são poucas, mas as empresas que não têm muito definido quais são os principais KPIs dela. Sim. Qual é o nível de condição que você acha que essa empresa teria para construir um planejamento sólido? Primeiro você precisa conhecê-lo, né? Você tem um diagnóstico econômico e financeiro do seu negócio, para ver como estão, né, os seus recursos patrimoniais, como estão os seus recursos de pessoas, como estão os seus resultados. Isso toda empresa tem que conhecer. Porque se ela não tiver o mecanismo básico do seu resultado, né, que é exatamente o que o meu patrimônio, que eu investi em máquinas, equipamentos, instalações, é capaz de gerar de receita. Quanto disso está tomado? São questões básicas que elas deveriam ser respondidas. Mas boa parte não sabe. Infelizmente, Ricardo. E eu diria que uma boa parte das pequenas e médias empresas tem grandes dificuldades de estabelecer um ponto de equilíbrio do seu negócio. Que é a primeira métrica de qualquer, quando eu falo, é todo o negócio. Você ia perguntar, pode ficar à vontade. Não, então, pegando esse gancho, né, eu vejo assim, Paulo, o ponto de equilíbrio ele é importante, mas eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que tem muita indústria ainda que tem dificuldade de formar um preço. Sim. Formação de preço. Sim. Né? Talvez seja já uma dificuldade. Elas se completam, Ricardo, porque através das métricas de formação de preço, quando nós podemos falar o seguinte, quanto que custa? Primeiro eu vou falar assim, vamos então retroagir tudo. Qual que é o meu modelo tributário? Primeira situação, porque sim, hoje tributos, eu vou começar então, receita, vamos iniciar lá, receita, depois da receita vem o que? Os tributos. Então, qual que é o meu regime tributário? Eu estou dentro de um regime do Simples Nacional, eu estou no lucro presumido, estou dentro do lucro real, porque são cargas tributárias totalmente distintas. Sim. E, principalmente, elas vão impactar na formação do preço de venda. Isso é planejamento. Isso se torna a primeira palavra do planejamento. E é muito importante que você comentou, né, a questão de formação do preço, ou a mesma formação de um markup, aí, que é a composição do preço. Muitas empresas
elas não conseguem visualizar, né, ou qual seria, se não o ideal, o mais proposto regime tributário e quanto isso impacta dentro da sua formação de preço. Isso eu comento porque a gente vivencia dentro das indústrias, dentro do próprio segmento do comércio até mesmo, que a gente acaba tendo essa visibilidade. Olha, a formação passa a ser um fator, ela não passa a ser uma apuração de resultado. Então, primeiro momento, uma empresa nasce, seu capital social, nasce com todos os seus investimentos. Quanto que esse investimento é capaz de me gerar de receita? Qual é o modelo tributário que eu tenho que atuar? Porque através desse modelo tributário vão ser diferentes comportamentos de impostos. E aí sim a gente parte para a relação custos. Eu tenho lá a formação do custo, que é a matéria-prima, seja a mão de obra, seja os custos indiretos de fabricação, energia elétrica, a energia, que são os custos indiretos de fabricação. Então, quanto isso compunha dentro da indústria? Então, o segundo fator daquela chamada DRE, demonstração de resultados, né? Segundo fator. Então, aí eu vou para o terceiro fator, que é o seguinte, quando eu vou olhar todas as despesas que apoiam aquela operação. Então, eu tenho que ter um resultado operacional, mas eu tenho que ter despesas que vão apoiar. Então, eu tenho as despesas administrativas, a comercial, com transporte, despesa financeira, se o acaso seja, e tem o tal dos tributos, né? Que hoje nosso modelo tributário é um dos mais complexos do mundo, né? Então, o planejamento ele é realmente mais complexo quando você inicia por uma formação de preço de venda. Você fala assim, quanto hoje me custa? Você só vai conseguir ter, né, uma boa formação se você tem o seu custo. Aí, segundo momento, né, como que forma o meu markup com todas as minhas despesas, qual é a minha carga tributária e o quanto que o meu mercado permite de lucro. Porque até então é importante, isso é um detalhe muito interessante, o mercado permitia que eu pegasse meu custo mais o meu lucro fosse meu preço de venda. Hoje não existe isto. Hoje quem dita preço é o mercado. É o preço de venda do mercado, menos a minha capacidade de custo, é igual ao meu lucro. Então existem medidas que acabaram se transformando ao longo do tempo. E o planejamento, o que eles nos traz? É uma análise, um diagnóstico econômico que eu vou verificar o quão sólida está ou estão os resultados da minha empresa, para que eu possa fazer essa formação de preço e saber se vai me sobrar alguma coisa ou estou sendo competitivo, para que eu possa mexer nas outras linhas do resultado do negócio. Então você fala assim, a importância dessa métrica, a importância do modelo de entender qual é os resultados do seu negócio, para que você possa projetar o seu futuro. Se você não conhece o hoje, como que você vai projetar o futuro? Então é onde eu vejo essa relação de informação. Posso apimentar um pouquinho mais essa conversa? Com certeza. Há 20, 30, 40 anos atrás, ou mais, o cara ia lá, né, um trabalhador comum, de chão de fábrica mesmo, ele ia lá, pegava um torninho, pegava uma solda, enfim, montava uma fabriquinha na garagem da casa dele. Aí de repente começava a ter uma vazão de venda, né, daquele produto que ele fabricava ali. Daqui a pouco já estava pequena a garagem, já alugava um barracão ou comprava um barracão. Em pouco tempo ia ver, estava com 40, 50 funcionários, né? Várias máquinas operando, às vezes um turno, 2 turnos, até 3 turnos, enfim. E a gente hoje entende que era meio que por osmose. Sim. Que esse crescimento acontecia. E aí vem a pimenta, né? Depois que o mundo globalizou, que entrou o fator China, todo esse mercado aí, né, de comércio exterior, de importar e exportar produto, enfim, isso tem que entrar no planejamento? Tem que ser levado em conta esse tipo de fator? Sem dúvida. Inclusive, é importante, o que você comentou, Ricardo, é interessante. Mesmo com a ausência do conhecimento desse planejamento, das métricas, existia, ele crescia, ele tinha esse potencial latente de crescimento e se tornava uma indústria, porque o mercado permitia que as margens elas cobrissem, de repente,
tais defasagens. Com esse fator de competitividade, com o global, o mercado global, com o processo de globalização, com produtos externos, isso nós entendemos que começamos a participar de um mercado mundial e não um mercado regional. Então, na minha região, como eu fazia aquilo muito bem, eu tinha a minha demanda, então eu conseguia vender e crescer, porque era um mercado regionalizado. A partir do momento que nós tivemos empresas que estão sendo compostas como empresas de classe mundial, né, a competitividade ela aumentou. E a necessidade de que esses parâmetros sejam balizados, que sejam cada dia mais, não só indicados, mas como tomadas decisões em cima deles, se faz necessário. E quando você fala sobre esse processo de globalização, é interessante. Vamos pegar as principais empresas do nosso país. Embraer, por que a Embraer é competitiva na fabricação de aeronaves para o mundo todo? Ela é uma empresa de classe mundial. Se a gente pegar, acabamos de ter, né, um grupo farmacêutico que hoje vai fazer a sua produção nos Estados Unidos e é um grupo nacional brasileiro. Então, empresas que competem de classe mundial. São empresas que se preocuparam com isso. Isso não quer dizer que os negócios não possam dar certo. A gente comenta que a necessidade do planejamento nas suas métricas financeiras, econômicas, comportamental. Como que eu vou planejar o comportamento da minha empresa? Você precisa criar uma cultura. Você precisa saber o que você quer, quais são os propósitos do negócio, o que você acredita do seu negócio, quais são os valores do seu negócio. Isso também tem que estar descrito no planejamento. É o direcionador. É o direcionador. Mas voltando para o processo da globalização, essa competitividade, os negócios podem sim acontecer mesmo sem essas métricas. Mas isso são a minoria, é a minoria. Se nós pararmos para pegar hoje, vamos levar para um outro âmbito, o âmbito da própria educação. Eu tenho empresários fantásticos, com um crescimento fantástico, que eles não tiveram uma educação financeira, eles não tiveram uma educação financeira dentro da sua grade curricular, do seu curso, até mesmo da sua infância, e acabaram tendo seus propósitos garantidos ou alcançados. Mas não é que porque eles não tiveram, eles não praticaram essa educação financeira. Então, muitas vezes, eles acabaram praticando processos, atividades que estão direcionados à educação financeira. E nós mesmos, Ricardo, dentro da nossa formação, dentro do nosso aspecto, nós também não tivemos uma grade de educação financeira, cujo MEC colocou agora, dentro do ensino médio e ensino fundamental. Por quê? Porque nós não fomos criados para ser empresários, nós fomos criados para administrar os nossos negócios. Nós somos criados para serem empregados. Isso é cultural. É cultural. Sim. Mas depois da pandemia, o que despertou? O maior número de empresas dentro do país. Dentro do desenvolvimento, o empreendedorismo cresceu vultosamente dentro do país. E aí você começa a ter o quê? O fator de competitividade. Quanto maior o índice de concorrentes, maior o fator de competitividade. É aí que eu queria fechar o pensamento colocando da seguinte forma. Hoje você tem do seu negócio N concorrentes. O que vai te diferenciar? Além da entrega. O modelo que você está gerindo o seu negócio. E como você vai criar as suas métricas para você poder crescer ou dar a manutenção. Porque nem sempre é só o crescimento. Muitos momentos é dar a manutenção de acordo com todo o cenário que você está vivenciando. Sim. Um pós-eleição, um ano repleto de interrogações, como que você vai gerenciar esse cenário se você não tem esse conteúdo, esse material para poder fazer esse gerenciamento. Então, essa relação de competitividade, há alguns anos, permitia que você gerenciasse seu negócio dessa forma. Isso não quer dizer que ele não colocasse princípios do planejamento. Sim, sim. Como assim a gente coloca também os princípios da administração financeira dentro do nosso negócio. Mas acabaram, sim, dando certo. Só que o número de concorrência aumentou. As margens reduziram. E aí você depara com uma situação no mercado seguinte. Por que o meu concorrente ele consegue desenvolver, ele consegue investir? Porque previamente ele tomou algumas ações que talvez você não tenha tomado, ou nós não tenhamos tomado. Então são esse propósito que a gente quer trazer. Ele planejou antes que você. Exatamente.
ou ele fez antes. Né? Então, o planejar, quando a gente fala, não é só o exercício da reflexão, é de atuar. Sim. Né? De atuar. Mas se planejou antes, executou em seguida, né? Teoricamente. Exatamente. E eu vou dar um exemplo. Eu, ao sair da universidade, um ano antes de eu sair da universidade, eu falei assim, eu quero exercer a função de professor, eu quero estar como professor, eu quero ter uma carreira acadêmica. Infelizmente, 6 meses depois que eu me formei, eu tive esse convite para fazer essa atuação. Que legal. E são 22 anos que eu atuo, com muito amor, com muito carinho, com muito foco e com alguns propósitos também, porque tudo tem que ter o seu propósito. Primeiro que eu tenho que estar constantemente atualizado. Não só atualizado na relação bibliográfica, mas estar junto com a juventude, estar sabendo o que propõe essa juventude, qual que é o modelo dessa geração, quais são as novas tecnologias, incluindo dentro da indústria 4.0. E não poderia deixar de falar, se eu estou vivenciando, as empresas estão vivenciando a tecnologia empregada aos controles, ao planejamento dentro do processo da indústria 4.0, a era cibernética voltada com a automatização. Nós entendemos que nós podemos gerenciar os nossos processos estando longe do físico e buscando. Então, isso também faz parte do planejamento. Então, eu queria desmistificar essa relação de planejamento, porque o planejamento normalmente, algumas empresas ou alguns empresários, e até mesmo quem está na diretriz desse negócio, o planejamento só eu vou faturar. Né? Ou meu custo não pode passar de uma regrinha. De repente ele pode passar dependendo do mercado, dependendo de como eu vou modificar a minha chave, qual é a tecnologia que eu vou implementar dentro do meu produto, ou até mesmo no nosso serviço. Porque tudo modificou, tudo nos fez refletir pós-pandemia. Você é prova disso, eu sou prova disso. Os nossos negócios que entregam serviços, que entregam modelos de negócios, apesar de diferentes, mas muito próximo à relação de ramo de atividade, nós tivemos que nos adaptar em alguns momentos. Verdade. E em alguns momentos ter a nossa premissa voltada a um modelo diferente de operação. Para 2023 nós fizemos o nosso planejamento. A LGE Soluções Empresariais tem o planejamento dela para 2023, nos diversas atividades que nós atuamos dentro das soluções empresariais. Que esse é o nosso slogan, ou é o que a gente prega e é o que a gente realmente executa dentro desse processo. E nós tivemos que mudar em decorrência a situação das empresas, que muitas estavam debilitadas, a decorrência do mercado, da relação física, a decorrência de que o seu trabalho entrega, né? Tem que entregar o resultado primeiramente, mas como ele é visto dentro do propósito industrial, como ele é visto dentro das empresas, isso é importante. Uma mudança de layout tem que ser planejada. Qual é a execução, quanto que eu estou caminhando, o que eu estou movimentando, qual é o risco que eu tenho dentro daquele processo, e por que isso não faz antecipadamente ao invés de mudar e depois ter que refazer? Exatamente. É algo que nos deixa com essa interrogação. E isso é um estudo prévio, Paulo. Eu tenho um material muito interessante, que é a parte de processos decisórios. Né? Por que você toma uma decisão? Vamos pensar assim, qual é o propósito de uma decisão dentro de qualquer ambiente? Um ambiente social, um ambiente empresarial, um ambiente educacional. Por que você toma uma decisão? Porque você tem alguma informação. Você tem informação e você quer transformar. Você quer mudar o status de alguma coisa. Olha, estou tomando a decisão de pegar essa caneca e mover aqui. Então eu estou tirando de um status ou de um estado e colocando em outro. Não tem outro propósito. Eu preciso mudar. Preciso modificar. Porque se você tomou uma decisão e não modificou, a sua decisão não teve inércia. Não teve função nenhuma. Não teve função nenhuma. Você só gastou energia. Tá? Quando as empresas tomam a decisão de fazer o seu planejamento, é porque elas querem mudar. Elas querem modificar o seu propósito, o seu negócio. E a decisão você toma com 2 bases. Não tem outra forma. Ou para resolver um problema, ou captar uma oportunidade de melhoria. Normalmente, todo mundo, minha decisão é para resolver problemas. Sim. O planejamento é para captar as oportunidades também. Sim. Então, existem muitas oportunidades que eu não paro para refletir e a gente acaba deixando passar essas oportunidades para melhorar o resultado do negócio. Então, primeiro propósito, modificar. Segundo propósito,
Eu tomo baseado em duas grandes vertentes. Ou para resolver um problema ou para captar uma oportunidade. E aí tem o terceiro, que é tão importante quanto, que é o seguinte: a minha decisão, ela tem que ter alguns princípios. Né? Alguns princípios que vão nortear esse propósito. E primeiro eu preciso criar uma gama de alternativas. Como que você vai criar sem ter um planejamento? Porque se você tiver uma única caminho, decidido está. Então você não tomou uma decisão. Você está seguindo o fluxo, né? Segue o fluxo. É exatamente isso, Ricardo. E aí quando você parte para o processo de planejamento, parte para o processo de olhar a sua empresa como um todo e verificar se eu quero modificar, se há uma oportunidade ou existe um problema para resolver que pode levar a minha empresa à sucumbência, isso a gente consegue dentro do próprio planejamento. É uma das atividades que eu tenho realizado bastante nesse final de ano, né? Corrido bastante aí para as empresas que a gente está com a gestão compartilhada, que é importante a gente entender que o trabalho que nós realizamos é um trabalho de gestão compartilhada. Então nós vamos sentar, vamos refletir, vamos estruturar todo esse planejamento, vamos pensar juntos quais são os melhores caminhos para se caminhar ou para se direcionar as ações. E aí, dentro desse propósito, a gente vai entender qual é o resultado esperado de cada um. E tem que também, gente, depois de toda essa trajetória, acompanhar. Não adianta planejar sem não acompanhar a realização. Por quê? Porque eu posso mudar esse caminho ou essa trajetória ao longo do processo. Ou isso pode não estar pode não estar acontecendo, né? Agora, que planejou e no fim não está acontecendo. Foi feito, e se não estiver acontecendo, eu tenho que mudar. Sim. Eu tenho que tomar outra decisão. Eu tenho que tomar outra necessidade de decisão. Eu tenho que tomar outro caminho, outro rumo, outra ação. E aí pergunta assim, por que a importância então do planejamento? Para tudo isso. Mas eu, se você me permite, Ricardo, eu queria colocar algumas situações que é importante desse mito, né, planejamento, desse mito de dizer assim, não, o meu negócio está caminhando bem. Não é estar caminhando bem, não é ser lucrativo, é o quanto ele pode ser lucrativo, o quanto ele pode caminhar melhor. Para isso você precisa dos KPIs que você comentou, sobre os indicadores de performance, as chaves de performance aí do negócio, dentro até mesmo num modelo de planejamento. Eu ouço, né, eu preciso fazer o meu orçamento empresarial. É uma base muito boa para você realizar o seu processo econômico-financeiro. Mas é só financeiro. Econômico-financeiro. E você fala assim, legal, mas é importante, muito importante. Sim. Agora, e as diretrizes para que eu consiga aquele resultado econômico-financeiro? Também faz parte do planejamento. Eu vou dar um exemplo aqui clássico que acontece dentro das empresas. A gente estabelece metas, métricas, e aí nós estamos atingindo, vamos para níveis melhores, e tem uma hora que você percebe que bateu no teto. Aí você tem que perguntar por quê. Será que é mercado? O mercado tem como explorar, gente. Porque o mercado, apesar de não estar na nossa mão, mas ele é muito grande. Sim. Aí eu olho para dentro de casa. Eu não tenho mais máquina, não tenho mais equipamento, não tenho mais... E aí você pensa, não, tenho máquina, tenho equipamento. E as pessoas que estão aqui, será que chegaram ao seu limite? Elas podem dar mais, podem mais? E não quer dizer que essas pessoas estejam em lugar errado. Mas ela chegou até o seu planejamento, o teto. Não tem problema nenhum. Pelo contrário. Meritocracia total desse processo. Meritocracia total. Só que daqui, para que eu dê um pulo, eu preciso mudar. Preciso mudar meu mindset, preciso mudar as minhas estratégias, preciso planejar novos horizontes. E aí você pergunta assim, por que então que só chegou até aqui? De repente eu não preparei essas pessoas para que fosse além. Sim. Então elas, não é que elas estão dando o mínimo, não. Elas estão dando o máximo e muito bem, né, realizado. Só que eu tenho que, de repente, planejar qual é o próximo passo. Com elas, não sem elas. Com elas. Mas de repente eu tenho que ter uma pessoa que possa estar aqui sobre elas, que consiga dar esse passo juntamente com a empresa. Então é importante, eu falo assim, é doideira, né? É um negócio maluco, mas é importante que a gente faça essa reflexão em todos os aspectos.
Se nós ficarmos aqui, eu vou ficar 8, 10 horas falando sobre todos os aspectos, principalmente quando a gente percebe que muitos fatores econômicos e financeiros vão modificar esse prospecto também do próprio planejamento. Eu, por exemplo, pela nossa insegurança, todas as empresas que eu estou fazendo esse planejamento, elas estão optando pelo cenário pessimista. Porque se tudo der errado, elas vão estar vivas. Sim. Elas vão continuar vivas, elas vão continuar dando a manutenção. Situação que nós não estávamos fazendo anteriormente. A LGE tem 8 anos no mercado, há 8 anos eu tenho feito esse trabalho junto às empresas. E aí eu pergunto o seguinte, eles gostavam sempre de usar o realista, porque era o mais provável que aquilo vai acontecer. Lógico que com o pessimista ali sempre sendo monitorado, ou o otimista também sendo monitorado. Os empresários, os empreendedores, ou quem está na direção das empresas, estão usando um cenário pessimista. Mas não é que nós queremos o cenário pessimista. É uma preparação para que não tenha um problema, você né? notou. Exatamente isso. Então, essa é uma das importâncias. Legal. Paulo, a gente já está assim, quase que no fim da nossa conversa, que passa muito rápido. Muito rápido, né? Muito rápido. Mas assim, digamos que tenha uma pessoa que esteja nos ouvindo, ou várias, né? Que esteja exatamente com essa dificuldade. Ele pede para o time dele esse planejamento, ele busca isso, mas ele não consegue ter essa visão, esse norte que você mencionou durante toda essa conversa. Sim. Essa pessoa, ela pode procurar a sua empresa? Sim. Como que funciona essa dinâmica? Ou você só atua, por exemplo, nos clientes que você já tem hoje? Como que funciona isso? Explica um pouquinho para que o pessoal também tenha essa possibilidade, né? Legal, Ricardo. Hoje é interessante que você ia comentar, né? Nós temos clientes em Manaus. Legal. Aqui de Sorocaba, nós atendemos clientes em Manaus, atendemos clientes em Santa Catarina. E é interessante. Primeiro que distância não é o limitante. Sim. Segundo, tamanho de empresas também não tem essa limitação. Por quê? O que é importante entender? Muitas empresas, independente do seu tamanho, ela tem a necessidade desse processo de gestão. Tudo isto vai estar, pode procurar sim a LGE Soluções Empresariais. Nós temos um time, não é o Paulo, temos um time de executivos, de pessoas que têm conhecimentos de diversas áreas, diversas operações. Esse time está preparado para isso, é um time sênior realmente que tem essa senioridade. E o que é importante você entender? Eu posso ter um super sistema ERP, os mais complexos Mega Plus, que a gente vai extrair informação de lá, e eu num bate-papo a gente consegue também estruturar esse planejamento com a empresa. Então, isso é muito legal. Essa pergunta sua foi muito oportuna, agradeço, porque muitas vezes a empresa, é que só faz planejamento de quem tem software, que está com todas as informações no sistema. Não, desmistifica isso. A gente pode utilizar ferramentas mais simples que vão te levar também a um norte, vão te levar a essas métricas, vão te dar essas métricas. Como nós também temos casos complexos e empresas que têm um ticket de X milhões, que tem o RP lá com todas as áreas, com 3 mil funcionários. Ok, eu tenho, Paulo, sou eu e a minha esposa gerindo o meu negócio, nosso negócio aqui. E a gente precisa ter um norte desse planejamento. Não tem problema, nós estamos aqui à disposição para isso, porque essa pergunta foi fundamental ao processo. O modelo ou a essência vai ser de acordo com o seu tipo de negócio. Porque o que pode ser uma métrica importante para mim não pode ser uma métrica importante para o seu mercado ou para o seu negócio. Porque vamos analisar a sua concorrência, vamos analisar onde você está, qual é o seu ticket médio, onde você poderia estar, quais são as suas ambições enquanto empresário, enquanto empreendedor, o que você quer, porque muitas vezes você chega para o empresário e fala assim, opa, vamos crescer, ele fala, não, tá bom aqui, não quero mais. Ok, mas para você dar manutenção até aqui, você precisa tomar algumas decisões também, não tem problema. Mas o sonho de qualquer empresário é crescer, nem sempre, gente. A gente coloca
essa situação de pesquisa em termos de mercado, muitas vezes ele dá, só que ele tem que tomar cuidado, porque vão ter concorrentes que vão pensar igual ele, e vai sucumbir, ou vai pegar a fatia dele de mercado. Então é importante que a gente tenha esse pensamento. Nós temos, sim, estaremos portas abertas aí para poder atendê-los da melhor maneira possível. O nosso trabalho não é um trabalho simplesmente dentro do processo de ter uma única forma, um único formato. É muito peculiar para negócios a negócios. Nós atendemos desde cerealistas, indústrias metalúrgicas, transportes, indústrias de embalagem, são diversos segmentos, então o modelo de gestão vai ser para cada segmento. E não é só na teoria, né? Não, arregaça a mão e vai na prática também, né? Você conhece que nós temos... Eu tive o privilégio de conhecer um pouco. Nós temos um cliente em comum, né? Sim, sim. Isso é importante. Mas eu tenho uma última pergunta antes da gente encerrar, Paulo, que é o seguinte, a história do regime, né? Quando a pessoa quer fazer um regime, ela fala assim, segunda-feira eu começo, né? Aí chegou na segunda, passou a segunda, chegou na terça, putz, esqueci de começar. Na segunda que vem eu começo, né? O planejamento, em tese, se faz no final do ano, para começar o ano já planejado. Sim. Tá certo? Sim. Mas e o cara que, putz, ele pulou, não conseguiu tempo, enfim, quem quer faz e quem não quer arruma uma desculpa, mas enfim, né? Ou de repente não teve capacidade técnica para desenvolver aquilo, sim, tá certo? E de repente ele fala assim, pô, será que eu busco essa solução mesmo já no ano corrente? Ou eu deixo rolar o ano, mais um ano sem planejar, e no final do ano eu faço pro ano seguinte? Que show de pergunta. Tem uma palavra que eu vou responder a sua pergunta, Ricardo. Procrastinação. Então, por mais que exista uma metodologia, por mais que as empresas tenham que fazer esse acompanhamento, faça a todo momento. Mas faça. Mesmo que esteja no meio do ano, faça para terminar o último semestre. Você, né? Precisa. O que não dá para poder ter uma visão melhor, né? Exatamente. Faça. Por quê? Olha que importante essa relação. Você tem trabalhado sem essas métricas e aí você chega no final do ano e fala assim, não deu o resultado que eu queria. Você não teve oportunidade para mudar. Agora, se você faz os 2 primeiros meses do ano e fala assim, olha, eu tenho métricas e estou acompanhando, planejado e realizado, você vai chegar no final do ano e você vai falar assim, olha, talvez não tivesse atingido o ápice do seu resultado, mas que eu batalhei, eu tomei ação, eu dei a direção para o negócio. Sim. Nós demos a direção para o negócio. Então, mas ainda dá tempo, tá? Mas ainda dá tempo. Como eu comentei, independente da complexidade desse planejamento, o planejamento tem que ser feito. De repente ele vai começar com métricas básicas, né? Exatamente sobre o mercado, quais são os clientes que eu não captei, o que já deixou de comprar, o planejamento que eu vou querer, quais são os novos mercados que eu vou atingir, os custos que eu tenho que ter dentro da empresa. Mas eu não tenho tudo isso muito na ponta do lápis. Eu vou fechar o nosso conteúdo colocando da seguinte forma. Não dá para sair de uma situação regular para excelência sem passar por alguns estágios, sim, como bom, como ótimo, né? E aí sim a gente chegar à excelência. Então, essa é a frase que eu vou deixar. Começar por alguma coisa. Tudo começa por um ponto. Sim. Um ponto final dizendo o seguinte, eu vou fazer isso acontecer. Sim. Se a complexidade dele é a excelência, é uma situação. Mas eu estou saindo de um regular para um bom, depois eu vou para o ótimo, depois eu chego na excelência. Então esse é o meu recado para quem realmente quer transformar aí o seu negócio. E aí acho que cabe a frase que eu sempre falo, né, que o ótimo é inimigo do bom. Exato. Porque é melhor do que não fazer nada é fazer algo. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Paulo, quero agradecer a sua presença aí. Foi um papo muito gostoso, tenho certeza que quem está nos ouvindo ou nos assistindo vai gostar. Legal, eu que agradeço. Passamos a ser amigos, passamos a ser parceiros dentro das empresas e dizer o seguinte, gente, fazer acontecer. Essa é a nossa frase aí, é o nosso slogan, tem que fazer acontecer. Temos adversidade, reconhecemos essas adversidades. Nós temos que reconhecer e tomar ações sobre elas. Isso aí. Ok? Obrigado. Tudo de bom.